Bom, Moraes ontem deu uma decisão intimando o governador para uma audiência para ser interrogado, pedindo explicações, dando ordens da segurança pública do Estado. Moraes é o rei do Rio, se não é do Brasil, mas pelo menos o menino do Rio, né? O calor que provoca arrepio, como dizia a música, talvez seja ou fosse para o Moraes essa canção do Caetano, né? Enfim, eles se gostam. E a gente vai explicar essa decisão do Moraes para vocês. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional. Já peço a vocês que se inscrevam aqui no canal e cliquem no joinha, deem o seu like, assim o conteúdo é distribuído para mais gente, porque o algoritmo entende que ele é relevante para você e vai pensar que é relevante também para os outros. E também considere se tornar membro aqui do canal, recebendo conteúdos exclusivos e tendo prioridade nas minhas respostas que dou às perguntas que vocês deixam nos comentários. Muito bem, ontem veio uma decisão do Moraes, depois que ele tomou posse da DPF, né? Depois que ele deu uma de Boulos e ocupou indevidamente a relatoria da DPF das favelas, o Moraes também agora deu uma decisão intimando, pedindo relatórios. Olha só as coisas que ele pede. Pediu relatórios sobre a operação, pediu que, enfim, fosse justificada porquê da força, proibiu que usasse um monte de coisas, pediu os números dos agentes envolvidos, números de oficiais e de pessoas mortas e feridas, enfim, e assim por diante. E chega a pedir coisas bizarras, como, por exemplo, a preservação do local para perícia. Quer dizer, imagina só, a operação foi feita num lugar onde o Estado não tem acesso. É óbvio, está na mão dos bandidos e o Moraes quer que a polícia fique lá 4 horas da manhã preservando o local para a chegada do legista. Quer dizer, onde está com a cabeça? Onde está com a cabeça o ministro Moraes? E também, enfim, determina ordens ao governador, como, por exemplo, a utilização de câmeras corporais pelos agentes da segurança pública daqui para frente. Então, óbvio que ele também dá uma de governador, assume a função de governador, porque, enfim, isso implica gasto público, e gasto público é a escolha do governador e não do ministro do STF. A verdade, meus caros, é que essa decisão é totalmente inconstitucional, é totalmente abusiva, é totalmente irregular, mas é o Moraes, né? Então ele já não devia nem estar na relatoria. Como a gente já falou disso aqui em vídeo anterior, o Moraes ocupou essa relatoria que devia ser do ministro que vai assumir o lugar do Barroso. Mas, como tudo cai no Moraes, como ele é o faz tudo do STF, caiu com ele. E agora ele dá essa decisão também. Ele intima o governador a dar explicações numa audiência, o que já é absurdo, porque a DPF não está julgando o governador, essa DPF julga uma tese abstrata, ela não é o governador que está no banco dos réus para ser interrogado em uma audiência. No máximo ele pode pedir explicações ao governador, mas ele intima para a audiência, o que é errado. Ele também pede relatórios, etc., como se ele fosse o governador e determina ordens para o governador para que ele, por exemplo, como eu mencionei, coloque câmeras corporais nos policiais. Quer dizer, nesse momento, mais do que governador, ele se torna uma instância revisora do governador. Então ele dá uma de governador ao pedir relatórios e ele se torna o chefe do governador quando ele determina que o governador faça isso ou faça aquilo, compareça aqui ou compareça ali. Totalmente irregular, totalmente abusivo, é uma decisão inconstitucional e que viola os princípios básicos da nossa Constituição, que são o Pacto Federativo, que é a separação entre os poderes, e a própria separação dos poderes da República, né, entre executivo, legislativo e judiciário, porque o judiciário não é o executivo, o judiciário não é o chefe do executivo, o Moraes não é o chefe do governador, e o Pacto Federativo, que entrega a autonomia a cada um desses poderes. O executivo, no caso o governo do estado, tem autonomia para a gestão da segurança pública. Essa gestão não é nem do governo federal e muito menos do Moraes, né, por meio de decisão monocrática numa DPF que nem é dele. Então isso tudo é abusivo, inconstitucional, viola, como eu mencionei, o básico da Constituição, que é a separação entre os poderes, e cria no Moraes agora, ou permite que o Moraes agora dê voz a um antigo desejo do governo Lula, que é fazer com que a segurança pública do estado do Rio de Janeiro, e pode apostar, de todos os demais estados, em breve esteja nas mãos centralizadoras
do governo federal ou do Moraes, o que dá na mesma hoje em dia, porque a gente sabe que o governo federal, o governo Lula, é só um puxadinho do STF, que é quem governa de verdade o país. Estamos entregues. Moraes, o menino do Rio, ele agora também é o Capitão Nascimento, ele também é o governador, ele também é o chefe da polícia. A gente dizia que o STF era uma delegacia, agora o STF ampliou ainda mais os seus poderes. Ele passou também a ser governador, passou a também ser capitão do BOP, passou a ser também aquele que manda no governador e assim por diante. O Moraes é tudo. O nosso menino do Rio, ele é tudo nesse país, menos juiz, claro.